A gente vai falar então do sistema tegumentar da pele e dos seus anexos. Para a gente entender melhor a pele, a gente tem que entender também qual tecido epitelial ali, né? Então, ela vai ter os epitélios, que são mais externos, que seriam, no caso, a pele, que é o maior órgão ali do corpo humano. A gente muitas vezes esquece que a pele é um órgão, porque a gente pensa no órgão no coração, no intestino, mas não, a pele ela é um órgão. Por quê? Porque ela tem suas funções de proteção, ela tem sua função de absorção, sua função de secreção. Então ela é importante. E tem os órgãos mais internos ali. Você tem fígado, rim, todos eles são revestidos, todos eles têm suas glândulas, nos órgãos ali em geral tem glândulas. Então o que é importante você observar? Que o tecido epitelial ele vai variar ali de órgão para realizar determinada função naquele órgão, mas sua função primordial muitas vezes vai ser absorção e secreção, tá? Então, no intestino, por exemplo, às vezes vai ter um epitélio mais complexo. Por quê? Porque ele tá ali para absorver diferentes substâncias do alimento que estão chegando ali, entendeu? Então, é importante você observar isso, que cada epitélio ele vai ser diferente dependendo do órgão que lhe exige alguma função diferente. Assim, elas vão ter várias formas diferentes, elas vão ser poliédricas. Elas podem ser cúbicas, elas podem ser cilíndricas, podem ser pavimentosas, então varia muito, sabe? E elas vão ficar sempre um do lado da outra, então elas vão sempre ser justapostas. Por quê? Elas têm uma mitose assim, em alta quantidade. Então, se uma célula aqui sofreu um dano, do lado ali não vai ser atingida, porque elas só estão justapostas, elas não estão em anastomose, sabe? Elas só estão justapostas. Então, é uma mitose em alta quantidade que você tem nesse órgão. Você tem órgãos, por exemplo, do tecido nervoso que não tem essa mitose em alta quantidade, que é depois que sofre aquele dano, fica fibroso. Então, a pele, ela tem essa característica de conseguir se regenerar. Você tem tipos, então, de células diferentes ali que realizam funções diferentes, porque cada órgão exige de alguma forma. Agora, então, a gente vai falar sobre os tipos, né? Como a pele ela tem essa função principal de absorção e de secreção, você vai ter então as de revestimento, que vão estar ali para absorção e proteção, e você tem as glandulares, que serão as de secreção. Então vamos falar primeiro sobre as de revestimento. As de revestimento, a gente tem um tecido epitelial que ele vai ficar sempre para fora, de forma a dar formato ali para aquele órgão. Então, as de revestimento, elas vão ser células justapostas que vão ter uma pouca substância extracelular, tá? E no tecido epitelial, ali você não vai ter vasos sanguíneos que vão chegar diretamente nele ali. Você vai ter um tecido conjuntivo subjacente, que por difusão facilitada ou simples vai alimentar aquele tecido epitelial, tá? Só que ele vai ser em consideração, assim, né, em contradição, ele vai ser extremamente nervado. Então, você tem nervos cutâneos, principalmente, que eles vão receber o estímulo logo de cara e já vai chegar ao cérebro. Então, o tecido epitelial de revestimento, ele vai fazer a absorção, ele vai ser inervado, né, para receber os estímulos, e ele faz o revestimento dos órgãos. E cada órgão ali, devido à sua função, vai ter alguma diferencinha ali entre as células que vão ser especializadas. Como, por exemplo, as do intestino, que elas vão ser mais complicadas porque faz a absorção ali em grande quantidade. Então, você vai ter, devido a isso, devido a essas células, cada célula ter uma sua complexidade, você tem camadas diferentes. Então, você tem a célula do tecido epitelial, por mais que ela tenha características de absorção, nesse caso, de receber, de ser inervada, cada órgão tem sua função. Então, pode ser um órgão que tem uma camada de célula simples, pode ser um órgão que ele é estratificado, que ele tem mais camadas de células. Ou é um tecido de transição, por exemplo, no caso da bexiga ou do útero, que você vai ter células ali de revestimento de transição, porque tá sempre em dilatação, sabe? É um órgão que tá sempre em dilatação. Você tem o exemplo da bexiga, por exemplo,
porque ela tem a capacidade máxima de 800 ml. Então, tendo essa capacidade, ela vai aumentando de tamanho conforme você vai enchendo ela, né, com as substâncias que seu corpo não vai mais utilizar. E você tem células que são pseudoestratificadas, que elas meio que vão simular essas células estratificadas que têm mais camadas, mas que na verdade elas não são estratificadas. Elas dão uma falsa impressão de ser estratificada devido aos núcleos e a distribuição, né, dos núcleos ali, que ela vai ser diferente. Elas são de tamanhos diferentes, elas são pseudoestratificadas. Um exemplo é na traqueia. Então, as células da traqueia, por exemplo, elas são pseudoestratificadas, elas têm células com formatos diferentes ali, com núcleos de formatos diferentes. Então, o que você pode observar? É que os formatos são caracterizados pelo núcleo ali também. Então, não é só o formato da célula. Se você não está conseguindo identificar pelo formato da célula, você consegue identificar pelo formato do núcleo. Por exemplo, se o núcleo ele for redondo, ao mesmo tempo que quadrado, então ele vai ser redondo e quadrado. Então ele é meio quadradinho e as suas extremidades elas são arredondadas. Ele vai ser cúbico, por exemplo. Se as células elas forem alongadas e o núcleo for vertical, então a célula ela vai ser alongada para cima. E o núcleo ele for vertical, são células cilíndricas ou prismáticas. Se ele for pavimentoso, ela vai ser mais achatada horizontalmente na célula e no núcleo dela mesmo. Então, você tem opções de ser cúbica, de ser cilíndrica e de ser pavimentosa. Agora, a gente chega na pele ali, né? A pele, ela é o maior órgão, como eu disse, ela é constituída de camadas diferentes. A pele, ela tem a tecido epitelial ali, que seria a epiderme, ela tem a derme e ela tem a hipoderme. No sistema tegumentar é a pele e os seus anexos, né? Que seriam as unhas, os pelos, as glândulas que estão ali para realizar a secreção, mas a gente está falando agora da pele ali, do revestimento principal do tecido epitelial. Vamos falar um pouco sobre a pele em geral e depois sobre as suas camadas, tá? Ela é constituída, então, por vários tipos de tecido diferentes ali. Ela tem melanina ali na sua camada mais superficial, que vai proteger ela dos raios ultravioletas. E você agora vai ter as divisões, né? A epiderme, ela vai ser a camada mais superficial, ela vai ser a camada de revestimento ali que vai dar o formato, tá? Ela tem a camada córnea ou queratinizada, que são células que elas vão se acumulando ali, são células de queratina, que elas vão proteger. Então, elas vão se acumulando na região mais superficial da célula. Então, você tem a caspa, por exemplo. A caspa é queratina, entendeu? Você tem regiões, por exemplo, em que você tem um contato maior. Então, a pele ali, ela vai ser mais grossa e ela pode ter mais queratina no pé. O pé é uma região que está sempre em contato com o solo, então a camada dela vai ser mais grossa, entende? A camada germinativa, elas vão sempre, no caso da epiderme, vão sempre expulsar a mais velha para cima. Então, vai estar sempre tendo essa mitose. Então, uma camada nova que é a camada germinativa. Você teve aquela mitose, você teve uma lesão, alguma coisa assim. Você tem aquela camada germinativa que expulsa a mais velha para cima, para serem eliminadas na forma de camada córnea, que é a queratina ali, que as células elas vão perdendo sua estrutura e vai sobrando a queratina. Então, tá sempre renovando, tá sempre uma mitose constante, entende? Então, as regiões que elas têm mais atrito, tem uma camada córnea mais espessa para proteção. E a pele mais fina é que sofre menos contato. Então, a pele grossa é uma pele mais velha, que ela vai acumulando camada córnea ali nela. Então, a epiderme, que aparenta a velhice, ela é mais desorganizada na derme, por exemplo. A derme, ela vai ser uma camada responsável por nutrir. Como eu disse, a epiderme, ela, né, do tecido epitelial ali, ela não é vascularizada, ela é inervada, mas ela não é vascularizada. Ela acaba sendo nutrida pela derme, que vai ter papilas ali da derme que vão nutrir, é um tecido conjuntivo que vai nutrir a epiderme, entende? Então, você vai ter, então, vasos sanguíneos ali, você vai ter vasos sanguíneos ali que vão nutrir a derme. Então, se a epiderme ela aparenta velhice, é porque a derme que está embaixo dela,
tem filamentos de colágeno e elastina que vão perdendo sua sustentação. Então, ácido hialurônico também vai perdendo, então vai tendo rugas de expressão. Então, tipo assim, a derme, ela tá prejudicada, vai aparentar na epiderme, entende? E já a hipoderme é uma camada de gordura que vai estar ali mais para termorregulação e proteção. Só que a hipoderme, ela não é uma camada própria de tecido epitelial, ela não é isso. Por que ela não é isso, uma camada própria? Porque é um tecido adiposo, entendeu? Que tem outras regiões do corpo, que tem outros órgãos. A maioria dos outros órgãos sempre vai ter uma camada de tecido adiposo, principalmente por causa dessa termorregulação, sabe? Então, ela não é específica da pele, sabe? Quando você tem celulite, por exemplo, você tem um aumento do volume de gordura, você acaba tendo uma compressão da derme e da epiderme. Então, você tem compressão dos vasos sanguíneos e assim você tem menos oxigenação. Então, ou seja, chegada de nutrientes. Então, é sempre esse negócio. Se a hipoderme ou a derme estiverem prejudicadas de alguma forma, vai aparentar sempre na epiderme. A estria, por exemplo, é a nível de derme. Então, sempre você pode observar isso, que a pele, ela vai aparentar o seu interior. Por isso que ela é importante, porque ela tá sempre em contato com os outros tecidos. A pele não, que a epiderme vai sempre aparentar seu interior, porque ela tá em contato com os outros tecidos que fazem conjunto dela, fora de outros órgãos também, ali que você tem, né? O tecido epitelial, que é muito importante. Agora, como a gente chegou a falar de revestimento, vamos falar do tecido epitelial glandular, que é de secreção ou excreção. Você tem glândulas sebáceas e glândulas sudoríferas. Então, é um tecido de secreção. Quando você tá suado, por exemplo, é a pele que tá ali, que tem suas glândulas de tecido epitelial glandular que estão secretando ali ou excretando, né? Você tem porção secretora e ducto excretor. Então, tem a formação das exócrinas, por exemplo. São células de epitélio que se diferenciam para formar a produção secretora e elas se multiplicam. Formam um ducto que mantém o contato com o epitélio para eliminação. Então, essas células, de epitélio, elas vão se transformar ali em células de produção secretora. Como elas têm uma mitose rápida, que elas vão se multiplicando e multiplicando e multiplicando, o que acontece? Você vai ter um ducto ali, um ducto excretor que vai se formar e vai eliminar. Já a formação endócrina, no caso da formação endócrina, o que acontece ali? Na hora que você forma uma porção secretora daquela glândula, você forma uma porção excretora através daquele epitélio que foi alterado, né, na excretora e formou um ducto. Nesse caso, ela perde o contato com o epitélio na formação da endócrina. E o que acontece? Ela não tem um ducto, então ela vai produzir essa secreção e vai jogar na corrente sanguínea ali, que se enrola nos vasos sanguíneos cordonais, ou no vaso sanguíneo que cerca a glândula, e vai ser liberada ali. Então, sempre vai ter aquele negócio da derme para epiderme. Aí você tem a hipoderme embaixo. Então, é importante você observar que você tem diferentes tipos de tecido epitelial, tanto de revestimento quanto glandular, que vão ter essa função primordial ali da pele, que vai ser de absorção, proteção e secreção. E tem os seus anexos ali nesse sistema tegumentar, que é tão importante para dar formato para o nosso corpo e para proteção, e que todos os órgãos eles têm esse tecido epitelial, só que cada um com uma especialidade ali diferente, tendo uma função primordial de absorção, de proteção e de secreção.